Oi, gente! No Papo sobre Cor de hoje, nós vamos falar sobre o tão amado e o tão cheio de esperança, o verde. Agora me conta aí, o que vocês acham que o verde significa além de esperança? Como é que o verde interfere na sua vida? Como é que o verde interfere na sua roupa, na sua casa, no ambiente que você tá? Como é que você enxerga o verde? Bom, antes da gente começar o nosso estudo sobre o verde, como vocês já sabem, eu vou trazer um pouco da história, um pouquinho dessa teoria e também como ele funciona na prática. Eu quero saber, você gosta de verde? Não gosta? Odeia verde? Você se sente bem usando a cor verde? Tem muitas coisas verdes na sua casa, no seu guarda-roupa? Eu me surpreendi porque eu fui começar a montar os looks verdes e eu me deparei com muita peça verde e muitas peças que eu já não usava há muito tempo. Eu pensei, nossa, Ananda, acho que você gosta da cor verde. Acho que você se identifica com a cor verde. Vamos lá, você gosta de comer alimentos verdes? Geralmente, tudo que é verde é mais saudável, né? Então, muitas pessoas tendem a não gostar de nada verde, a não ser temperos. Orégano, manjericão. Você também acha que o verde transmite algo ligado à natureza? E agora, para os amantes de plantinhas, né? Tem muita plantinha na sua casa? Eu sei que você tá assistindo e sabe que eu tô falando com você, a pessoa louca das plantas, a pessoa louca da natureza. É, exatamente. Você se sente bem com uma plantinha na sua casa, no seu quarto? Não pode ver uma plantinha que já quer comprar? Então saiba que em todos esses detalhes tem a influência do verde. E ele, com toda certeza, influencia o seu humor, o seu estado de espírito e a sua vida. Vamos lá? Agora chega dessa introdução e bora para a parte teórica. Antes da gente começar, eu também quero te convidar, claramente, a se inscrever aqui no canal. Se você tá gostando dos vídeos, se você gosta dos conteúdos, se você gosta de mim, por favor, dá uma forcinha pra quem tá começando e curte o vídeo, porque é importante eu saber se vocês estão gostando. E também se inscreve aqui, compartilha com os amigos, com a família. E é isso aí, bora pro conteúdo. Agora a gente vai falar um pouco sobre a história do verde. Vocês acharam que eu ia falar a história só do vermelho? Pra você que não sabe do que eu tô falando, na nossa série Junho Amor, eu contei um pouco da história do vermelho, toda a contextualização, como ele existiu. E se você quer saber mais do que eu tô falando, você pode clicar no link aqui embaixo e assistir o vídeo de Junho Amor, onde a gente fala no Papo sobre Cor, o que o vermelho muda em mim, porque eu preciso usar vermelho, ok? Agora, vamos para a história do verde. Preparados? Vocês sabem, eu gosto de história, então eu sempre vou trazer em cada cor um pouco de onde essa cor nasceu, para onde ela foi, de onde ela veio e tudo que eu consegui absorver de conteúdo eu vou trazer para vocês. Eu acho que é importante esse conhecimento, a gente não acreditar que a cor, é isso aí, a misturinha disso com aquilo e existe essa cor. Acho que é legal, não só quando eu trago alguma palavra-chave do mês para vocês, eu gosto de falar sobre o significado e sobre de onde essa palavra veio, mas também com as cores da mesma forma. Eu acredito que nós precisamos sim sair do raso, da comodidade, do comodismo, de só querer saber até aqui. Não, a gente precisa se aprofundar nos assuntos, nós precisamos ser seres humanos, sabe, pessoas que entendem do que estão falando, pessoas que têm propriedade naquilo que fala, e para isso a gente precisa sim estudar, a gente precisa querer saber mais sobre diversos assuntos, precisamos ser pessoas interessadas. Então é por isso que eu trago sempre essas curiosidades ou essas partes históricas do assunto que a gente trata no vídeo. Agora, falando sobre a história do verde, vocês devem se lembrar que no vídeo sobre a cor vermelha eu trouxe um pouco da história do vermelho nas cavernas, né? Naquela história do homem pré-histórico. Já o verde, ele não é encontrado nessas pinturas rupestres antigas. O verde ele não é encontrado nas cavernas, né? Assim como o vermelho, mas ele já existia. Os povos neolíticos do norte da Europa extraíam um pigmento verde das folhas. E aí eles usavam esse pigmento para tingir tecidos. É interessante um ponto da história, porque no Egito o verde ele era usado para a pintura de pele, de tom de pele mesmo. Por quê?
Porque o verde para os egípcios tinha um valor de nobreza. O verde significava regeneração, tinha todo um simbolismo que representava para eles um renascimento. Então, eles pintavam a pele, não de todas as pessoas, mas eles pintavam a pele de pessoas importantes de verde. Interessante, né? Porque quando a gente fala de renascimento, vocês já pararam para pensar por que as pessoas tendem a dizer que os ETs são verdes? Será que eles são considerados pessoas que renasceram? Tem toda uma ligação que eu acho muito interessante, essa brisa que a gente consegue fazer de uma história para outra e de histórias que existiram e que existem para coisas que talvez a gente faça essa reflexão, para coisas que talvez sejam mais lúdicas. No Egito, eles tentavam fazer o pigmento verde com uma malaquita de cobre, um mineral de malaquita de cobre, e eles faziam uma mistura para pintar as paredes das tumbas, como vocês já sabem, os egípcios faziam muito isso. O problema é que não dava certo porque corroía e se desgastava. Esse procedimento se oxidava com o tempo e assim, todo o trabalho que eles tinham de fazer aqueles desenhos maravilhosos ia pro espaço, então não dava certo. Mas o tempo passou e os romanos antigos tiveram uma ideia muito boa. Criaram um tom de verde onde eles chamavam de verdete. Esse pigmento era criado através de um desgaste do metal. Vocês já viram quando o metal fica muito antigo, ou quando você compra alguma biju que não é de verdade, de prata, e ela fica verde e tinge seu dedo de verde? Pois é, eles utilizavam esse desgaste do metal para criar a famosa verdete, pigmento verde. E no outro vídeo eu tinha falado sobre a importância do vermelho no status, vocês lembram? Como essa questão empoderada do vermelho, o verde também tem um ponto de empoderamento gigantesco, vocês acreditam? Na Renascença e na Idade Média, o verde simbolizava a burguesia e os comerciantes, pessoas que tinham negócio, pessoas que tinham dinheiro. Gente, e a gente liga dinheiro com a cor verde, tudo faz sentido, a história não nega o sentido da cor. Entenderam? É muito profundo, é muito incrível, porque faz todo sentido. E uma curiosidade, dentre as diversas que eu vou disparando pra vocês, o verde era a cor dos comerciantes. E que cor era a roupa da Mona Lisa no quadro mais famoso do mundo? Verde. Ou seja, Mona Lisa era uma comerciante. Sabiam disso? Mas aí vem a parte um pouco preocupante do verde e que quem é nerd, os geeks de plantão, os amantes de quadrinho, vulgo eu, vão entender por que a Era Venenosa é verde. Porque a partir do século XVIII o verde se tornou uma cor venenosa, porque eles retiravam pigmento de folhas, certo? De plantas. E a mistura não deu muito bom, a mistura deu muito ruim. E o que acontece é que as pessoas utilizavam esse pigmento para pintar paredes, para pintar as coisas, e algumas pessoas começaram a morrer. Não tem nenhum estudo comprovado 100% de que era isso, mas alguns anos atrás chegaram a uma semi-conclusão de que as pessoas morriam porque a tinta era venenosa. Porque a tinta tinha um pigmento de alguma flor, de alguma planta, não flor, que fazia com que as pessoas morressem. Tenso, né? E a curiosidade parte 2, ainda falando de história, é que muitos estudiosos atribuem a morte de Napoleão Bonaparte. Quem lembra de Napoleão? Nas histórias, na escola. Muitos atribuem a morte dele ao verde, porque o quarto onde ele estava na época em que ele faleceu, as paredes eram verdes. Nesse quarto as paredes eram verdes. E aí, depois da morte dele, esse verde foi extremamente proibido e ninguém mais podia usar esse pigmento de jeito nenhum, até que criassem um pigmento que não fosse venenoso. E para finalizar a história, o verde antigamente só era ligado a coisas volúveis. E com o passar do tempo, e mais nos tempos atuais, é que nós ligamos o verde à esperança, à saúde e a coisas boas, à natureza. Mas antigamente ele não era visto dessa forma, ok? Agora falando um pouco da influência do verde na minha vida e na sua vida.
Além do verde significar esperança, que vocês já sabem, o verde também traz saúde e leveza na vida do ser humano, na minha vida e na sua vida. É uma cor que sim, é ligada à natureza, mas tem um ponto muito interessante sobre o significado do verde. O verde, ele é o equilíbrio racional e espiritual do ser humano. Interessante, né? O verde, ele traz um equilíbrio para o ambiente. O verde, ele traz um equilíbrio para minha vida e para a sua vida. Como é que tá o equilíbrio da sua vida? Tá faltando verde? Seja no prato da alimentação, ou seja no ambiente que você vive, ou seja na sua mesa do trabalho, tá faltando um verdinho aí para trazer uma leveza na sua vida, trazer aquela pitadinha de tranquilidade, aquela pitadinha de esperança. E é claro que o verde, ele é associado à juventude. Como assim, Ananda? As pessoas dizem, né? Essa fruta tá verde ainda. Isso tá verde, não tá pronto. Essa pessoa tá verde. Porque o verde, ele é associado sim com a juventude, que ainda é considerada imatura em várias áreas, tá amadurecendo, tá num processo de evolução. Então eu te pergunto, você ainda tá verde? Eu acho que ainda tô verde, né? Tô no processo ainda do amadurecimento. Então, o verde também tem essa analogia. E além dessas sensações que eu já trouxe pra vocês, o verde também traz uma sensação de riqueza. Vocês acharam que eu não ia falar sobre essa sensação de dinheiro que traz sobre as pessoas, né? Mas o verde traz sim essa sensação de sou um burguês. Tô burguês nesse momento, entendeu? Gosta? Se identifica. Qual a importância de você usar o verde no seu guarda-roupa? Da mesma forma que eu falei que o vermelho te traz essa autoconfiança, te traz essa força, você precisa do verde para te trazer equilíbrio, né? Para te trazer leveza. Às vezes, nos dias que você tá mais no caos, no tempo de correria da sua vida, é bom você colocar um verdinho. Coloca uma blusinha verde, coloca um sapato verde, passa assim, ó, um delineado discreto que nem o meu verde. Coloca um verde para trazer essa tranquilidade, digamos assim. Não, este renovo, esse respiro, essa natureza para você. Então é muito importante. Sim, é importante você ter plantinhas na sua casa. A gente brinca aqui, dei risada, falei dos loucos da planta, mas isso traz um equilíbrio na sua vida. O verde vai trazer um equilíbrio na sua casa, traz o equilíbrio no trabalho. Então, aposte no verde, você que talvez não gosta muito, não se sente bem. Nós temos uma gama de cores enorme de verde, onde você pode apostar. Escolhe um. Não precisa ser um neon que eu gosto e amo. Não precisa ser um verdão. Pode ser um verde mais discreto, um verde mais ameno, se você se sentir bem. Mas aposte nele, porque vai fazer bem pro seu guarda-roupa, vai fazer bem pra sua vida ter uma pitada de verde aí. Porque o verde é saúde, né, gente? E a gente tá precisando de saúde. Agora, vamos para a parte final sobre o verde, não é mesmo? Você já me conhece, sabe que eu vou fazer agora uma conclusão mais profunda sobre o verde. Então, para quem não conhece ou para quem conhece, tem uma passagem bíblica muito conhecida, claramente, e é muito facinho de você achar. É o famoso Gênesis 1. Gênesis 1 conta a história o quê? Sobre a criação do mundo. E eu quero falar com vocês brevemente sobre o que tem a ver a criação do mundo, como eu tô colocando Deus na cor e a cor e o verde, Deus e o universo. Calma, vocês vão entender e faz sentido toda essa conclusão. Não sai daí, não muda o vídeo, que a gente já tá no fim. Lá em Gênesis 1, no versículo 11. Se você não conhece, não sabe o que é a Bíblia, calma. Me ouve, você vai entender. É importante eu ler essa parte pra você pegar aqui o que eu quero trazer para vocês. Em Gênesis 1:11 diz assim: Então Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era muito bom. Deus viu que era muito bom criar as plantas tudo, a floresta toda verde. Deus viu que era bom. Entendeu, né? E lá em Gênesis 2, no versículo 8, calma. Diz assim:
O Senhor Deus plantou um jardim no Éden para os lados leste e ali colocou um homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo das árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. E no meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fez um jardim. É isso que eu quero falar pra você. Todo mundo já conhece a história de Adão e Eva e eu não vou falar sobre a história deles. Eu vou falar pra você porque o verde já era importante no início da criação do mundo, quando Deus criou o mundo. Deus criou Adão e criou Eva para morarem num jardim. Para morarem num jardim, não tô inventando, tá na Bíblia. E o jardim é de que cor? Verde. Ananda, na Bíblia tá falando que é verde? Não li que é verde, mas né, gente? Se a gente vê a floresta hoje, eu creio que Deus colocou a floresta na nossa vida, a planta na nossa vida e ela verde. Eu, Ananda, acredito sim que a floresta do Éden tinham flores, árvores, plantas, vegetação verde, entendeu? Aí é incrível, porque Deus dá um presente pra eles. Deus fala assim, querido Adão, querida Eva, estou dando aqui pra vocês este jardim. Estou dando pra vocês essa esperança gigantesca pra vocês cuidarem, aproveitarem, usufruírem, porque isso é teu. Ligaram? Jardim, esperança. Verde, esperança. Verde, equilíbrio. Deus deu pra eles dois. Cara, sabe? Quem te dá um presente tão grande dessa maneira, representado por um jardim, mas que sim, é a esperança. Quando Deus dá o jardim para Adão e Eva, é uma maneira dele falar assim, olha, eu vou lá fazer as minhas coisas, mas eu sempre estarei com vocês, porque eu sou a âncora da vida de vocês. Consegue entender? No vídeo anterior a gente falou sobre o verde representar a esperança, esperança é simbolizada pela âncora. Então quando Deus dá o jardim para Adão e Eva, ele fala, eu tô dando aqui essa esperança para vocês. Eu sou essa esperança, eu sou essa âncora que vai estar de noite aqui com vocês. Mesmo que eu não esteja presencialmente, eu estou aqui com vocês. Isso tudo é de vocês. Aproveitem. Sejam felizes. A única coisa que Deus pede é, Adão, Eva, não vão até aquela árvore, porque aquela árvore não é pra vocês. Eu fiz tudo isso, eu só não quero que vocês comam fruto daquela árvore. Vocês têm todo esse jardim, vocês têm toda essa esperança pra desfrutar, vocês não precisam daquele fruto. Mas Eva quis o fruto. Por quê? Um coração ganancioso, um coração que queria ter o conhecimento que Deus tinha. Um coração que queria saber no fundo, o que Deus sabe que eu não sei? Eu quero saber. A nossa famosa curiosidade, né? A nossa famosa impaciência, o nosso coração ansioso, ingrato, que mete os pés pelas mãos. Eva foi lá, comeu o fruto, vocês já conhecem a história. Adão comeu também, beleza, deu ruim. Toda a esperança que eles tinham na mão, todo esse presente de esperança que Deus tinha dado, escorre. Por causa da desobediência. Por causa de um egoísmo, por causa de uma vontade de ser que nem Deus, de saber o que Deus sabe. E aí eles perdem esse jardim, eles perdem essa esperança que eles tinham todos os dias. A partir do momento que eles são expulsos do jardim do Éden, porque eles desobedeceram a Deus, a esperança quebrou. Eles saem do jardim e nesse momento a esperança se foi. Porque hoje nós temos esse vazio na nossa alma, porque hoje o ser humano sempre quer mais, porque hoje eu sempre quero mais, porque hoje você sempre quer mais, porque a gente tenta encontrar esperança e a gente não consegue entender exatamente o que é essa esperança, como eu faço pra ter, pra onde ela vai, como é que eu reconstruo ela, como é que eu não perco ela, porque lá atrás essa esperança foi quebrada. Essa esperança existe, essa esperança é Jesus, Ele é a nossa esperança, mas hoje, por causa da decisão de Adão e Eva, por causa da ação de desobediência deles, a esperança se quebrou. E hoje a gente sente essa falta, a gente sente esse buraco que é a esperança que um dia foi quebrada lá atrás. E que pode sim ser restaurada e existir na nossa vida todos os dias. Mas é por isso que nós caminhamos dia após dia em busca da esperança, em busca de Cristo, em busca de Jesus. Porque Ele é o meu jardim. Ele é o meu jardim. Aquele que vai suprir todas as minhas necessidades, aquele que vai preencher cada buraco, aquele que vai me sustentar. Ele é a minha âncora. Mas a partir do momento em que eu desobedeço, a partir do momento onde eu não quero ouvir, a partir do momento onde eu quero fazer somente a minha vontade,
eu me esqueço dessa esperança. Hoje nós vivemos nessa insegurança eterna em busca da esperança, né? A gente tá sempre em altos e baixos. O ser humano tem essa inconstância em busca da esperança. A esperança sempre esteve lá, o jardim sempre esteve lá. Mas Adão e Eva erraram e foram expulsos do jardim. Mas o jardim tá lá. Jesus tá lá. Jesus tá sempre lá para nós. É interessante porque o jardim é o relacionamento que nós temos com Deus. E é o relacionamento que nós temos com Deus que nos traz esperança. O relacionamento que nós temos diariamente com Jesus nos traz a esperança dia após dia. Quanto mais você se relacionar com Ele, mais você vai ser uma pessoa cheia de esperança. Mais o seu coração vai ter esperança. Mais você vai entender o seu propósito. Mais você vai ouvir a voz dEle. Mais você vai caminhar para a direção e para o caminho que Ele escreveu para sua vida. E é muito incrível pensar que nós falamos no mês passado sobre amor, que é renúncia. Então, para eu amar, eu preciso aprender a renunciar. Então, eu renuncio, começo a amar, tenho um relacionamento, e esse relacionamento gera esperança. É uma cadeia, a gente está construindo um ciclo de aprendizado, um ciclo de evolução, um ciclo onde a gente vai melhorar um pouco de cada vez, mas entendendo que uma palavra anda de mão dada com a outra. Nós precisamos nos relacionar com Deus para que nós possamos evoluir na esperança. Eu preciso de um relacionamento constante com Cristo para que a minha esperança não se vá. Você precisa de uma vida constante, você precisa de uma rotina, você precisa cuidar da sua esperança. Você precisa estar no jardim, você precisa querer cuidar do jardim e se alimentar desse jardim, porque esse jardim é valioso, porque esse jardim é precioso e esse jardim é o relacionamento que você tem com Deus. Não desvie desse jardim, não olhe para outro. Deus te deu esse jardim e Ele te colocou lá para que você cuide, para que você cresça, para que você evolua, para que você seja melhor. Como tá o seu jardim? Será que você já saiu dele? Ainda dá tempo de você voltar pro seu jardim. Bom, por hoje é só. Nos próximos vídeos vamos falar sobre esperança e esperar. É a mesma coisa, Nanda? Espero vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau!